Olá. Olá, tudo bem? Boa noite. Bom início de noite para nós todos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Mais um pouquinho para a gente começar. A Débora já está aí. Já vou convidar a Débora Amaral. Já estou aqui, ó, do ladinho do livro dela. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Da onde vocês são? Me contem um pouquinho de vocês, onde vocês são. Hoje a nossa live vai ser sobre um tema que nós, educadores, estamos cada vez buscando mais se inteirar e saber um pouquinho mais sobre a argila, né? Esse material tão rico que tem e que a gente já usava, mas usava pouco, né? Eu vou ser bem sincera para vocês, eu usava bem pouco na escola. Pouco tempo atrás a gente começou a usar mais e eu acho que hoje a gente vai ter bastante ideias e possibilidades aí falando com a Débora Amaral. Sejam todos bem-vindos, pessoal de Santa Catarina, pessoal de Porto Alegre, São Paulo. Oi, Fabi, minha ex-Diri, São Leopoldo, sejam todos bem-vindos. Então, hoje esse assunto tão legal. Antes de chamar a Débora para a gente poder conversar, queria dar duas dicas para vocês, tá? Uma do livro do Elas e o Chão, tá? Da Marisete, da Patrícia, da Karen e da Cimeia. Ele já tá, então, quem é daqui do Rio Grande do Sul, o pessoal quiser pegar com a Cimeia já tem a Marisete e a Patrícia pronta entregue. Quem é lá de Fortaleza, com a Karen, tá? E quem não é de nenhuma dessas duas regiões, pode pedir lá pelo site, tá bom? Então, Elas e o Chão, minha super dica. Tem uma frasezinha minha aqui que eu falando sobre o trabalho das meninas, então, super dica para vocês. E vai ter o evento Elas e o Chão online, dia 10 de outubro também, já estou inscrita, então fica a dica, procura ali no ateliê de encontros aqui pelo Instagram, tá? Outra super dica, que eu quero já deixar o convite, eu vou deixar o convite no início dessa live, porque senão depois eu esqueço, não dá tempo, porque é muita coisa que a gente tem para conversar. Então, eu quero deixar o convite aqui para vocês para semana que vem, na próxima terça-feira, a nossa próxima live vai ser com a Gárdia Vargas e ela vai falar sobre a imaginação, sobre a criança, essa imaginação que ela tem, todo esse brincar no imaginário. Então, semana que vem, terça-feira, vamos falar sobre a imaginação. E na sexta-feira, dia 11 de setembro, nós vamos falar com a autora deste livro aqui, ó, que muitos conhecem, muitos gostam e seguem ela, que é a Maria Alice Proença. Então, já reserva na agenda aí nossas próximas duas lives, na terça-feira às 18 e na sexta-feira às 18 horas com a Maria Alice Proença, tá bom? E muitas coisas estão vindo, setembro tá aí, maravilhoso. Nós vamos começar com nossa conversa, porque senão depois não dá tempo. Oi meninas, a Tati, a Thaí, a Dani na infância, pessoal tudo chegando, estava esperando vocês entrarem pra gente poder começar, tá bom? Então vamos lá. Ai, claro, né, não posso deixar de falar, a Débora Amaral que vai falar pra vocês, ela tem esse livro aqui, então podem entrar em contato com ela, a expressão criativa da argila com crianças, super dica também, certo? Então vamos lá. Vamos convidar Partituras da Infância, Débora Amaral, no Instagram, né? Partituras da Infância. Mais um pouquinho. Oi! Olá, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Fazendo aqueles ajustes, né? De tela, de luz. Vocês estão me escutando bem? Sim, tudo certo. Bem? Então tá bom. Quando estiver travando o meu também, tu me avisa. E se tu estiver travando, eu te aviso. Certo? Tá bom. Essas internet, a gente tem que ser assim. Débora, quero te agradecer por ter aceito o convite.
É uma honra falar contigo, te conhecer, né? A gente não se conhecia antes, a gente se conheceu há pouco tempo e a gente já entrou numa conversa sobre esse assunto. E eu queria conhecer mais a Débora. Então, eu estou trazendo a Débora aqui para mim conhecer mais a Débora junto com vocês, sobre o trabalho dela, sobre essa pesquisa que ela fez, sobre esse livro maravilhoso, sobre, então, essa caminhada que ela tem com a argila também. Seja bem-vinda, fiquem, né, sinta-se em casa. Obrigada, Dana. Muito obrigada. Eu parabenizo esse espaço, não é? A gente aproveitou todo esse momento e está tirando coisas boas. Isso é muito bom. Então, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de vir aqui falar um pouco do meu trabalho. E agradeço todas vocês pela presença. Bem, eu sou artista visual, né? Tenho, durante esses últimos anos, trabalhado mais com a cerâmica. E eu sou professora. Sou arte educadora. E eu vejo o quanto um ofício, uma estação alimenta a outra, né? Então, e por que da argila, né? Eu fiz esse livro porque eu ficava inconformada como um material tão potente, né? Natural, né? A gente fala aí tanto da conexão com a natureza, como esse material, ele é tão restrito nas experiências das crianças, tão restrito né, nessa vivência infantil. E nos trabalhos que eu fazia na rede pública, nos ateliês livres, na minha escola, eu fui colhendo algumas ideias, né? Por que disso? Então, muitos falavam que fazia sujeira, muita sujeira. Então, muitas escolas não têm um espaço, né, um ateliê. Então, imagina, uma aula atrás da outra, tem que limpar tudo, e aí, né? Então, esse fluxo dificultava bastante. Outros disseram que, nunca pensei, argila, é verdade. Então, ela ficou assim até um pouco distante dessas possibilidades do professor, né? Outros diziam, é que como é cara, vamos deixar para um momento especial. Então, todas essas falas, né, e também visitando escolas e situações que era rico, um ambiente generoso com essa matéria. Então, eu fui contrapondo, fui percebendo, eu fiquei com muita vontade de poder partilhar um pouco o meu que eu vivo, tanto como artista e professora, e para a gente se familiarizar cada vez mais. Então, eu vejo que, por que da argila? Argila, como um outro material, tem as suas características, as suas propriedades, né? Ele evoca imaginários como o papel, né? Uma caixa, falando agora de matéria, né? A água, o fogo, e até os materiais que são industrializados. Eles evocam o imaginário, eles são bem-vindos, não é? Mas a argila, ela tem eu tenho uma história com a argila, né, de infância, de família, e eu tenho uma relação tão boa, e eu não me conformo, assim, de ser tão escasso, ser tão contida nesse universo escolar. Então, por que da argila?
Vocês já pararam para pensar por que da argila? Por quê? Além de ser um material que nos conecta com a natureza, não é? A argila, ela tem uma matéria, né? Nela, nessa substância, terra, ela tem uma história, né? Uma existência, é cosmológico, né? Da criação do mundo. Então, eu vejo a argila como um material que alimenta o imaginário, que faz, né, quando a criança está modelando, está na sua investigação, ela está dialogando, ela está sentindo. Às vezes, não é nem consciente, olha, estou sentindo isso. São coisas muito internas, né? Eu leio muito Bachelard, até tá aqui, Bachelard. Essa aqui é A Terra e os Devaneios da Vontade. Ele também tem A Água e os Sonhos. Então, o Bachelard fala muito disso. Dessa matéria que é viva. Então, quando a gente trabalha, a gente não está mexendo simplesmente com material, a gente está mexendo com material que ele tem toda uma substância, né, que ele acompanha a história da humanidade, todos os desbravamentos, que tem as suas significações, os seus sentidos. Então, quando a criança brinca, né, e até qualquer outra pessoa, ela trabalha com argila, ela não está simplesmente modelando figuras, ela está trocando uma energia. Até ele diz aqui, né, quando nós trocamos, quando tem esse contato homem e o barro, a gente não sabe nem quem está doutrinando quem está comandando. Porque a argila, eu sempre gosto de falar assim, que como as nuvens, né, aquela brincadeira de criança, quando ela vai se formando, e a gente, olha, parece um dragão, olha, a argila também traz esses imaginários e essas possibilidades. Mas também não é só isso, né, Dana? Não é só o imaginário, não é toda essa matéria energética, anímica, né, que alimenta a alma, que de repente a gente nem está né, consciente, isso vai me trazer paz, mas você está modelando, aquilo vai dialogando e vai entrando num ritmo, num outro estado, não é? Vai devolvendo essa substância da terra. Então, nós falamos da conexão com a natureza, né? Para me fundamentar, eu gosto muito do Fritjo Capra, do Maturana, do Varela, são teóricos, o Maturana, o Varela são da biologia, né? O Fritjo Capra é de muitas coisas, ele é filósofo contemporâneo. Então, assim, enquanto essas leituras foram me encorajando para poder partilhar esse conhecimento. Agora, e quando Dana, você começou a procurar essas leituras? Depois, já era professora. Já era professora. Eu comecei com a linha de costura, não é? Eu tenho o meu site, eu fiz um site caseiro, tá, gente? Doméstico. O Débora Amaral, www.deboramaral.com. E eu conto um pouco essa minha história, né? Que eu comecei com a linha que era do meu trabalho, da minha família, uma ancestralidade. Mas chegou um ponto que aquilo não me alimentava mais. E eu estava procurando uma materialidade que pudesse falar de resistência, de fragilidade, de delicadeza, de dureza, que a própria matéria, né, como uma matéria viva, que pudesse trazer isso desse histórico, desse percurso criativo meu. Então, eu fui para argila, quer ver quando foi? Antes do Eric nascer.
Eu acho que desde 2006, hein, gente? Desde 2006. 2006. Desde 2006. Mas, Dana, eu acho muito engraçado, porque quando eu vou dar algum curso, alguma formação, um bate-papo como esse aqui, a primeira pergunta é: como faz para não quebrar? Ai, racha! Como é que... Né? Você tem essa questão, Dana? Como que são seus colegas de sala, de escola? Sim, até as crianças mesmo, né? Prof, mas agora já tá quebrando. E aí, o que a gente faz? E aí, o que a gente faz? Porque toda essa substância, né, essa materialidade que é viva, que tem história, né, que trabalha com o consciente e o inconsciente, ela é alvo de investigação, não é? De uma engenhosidade. Então, eu sempre falo, quebrou, oba, é uma experiência, né? Uma experiência da materialidade. E quebra, né? O papel rasga, o papel amassa, a argila quebra, ela endurece e seca. E o quanto que ela nos ensina, né? A criança que também só vê os acertos, que vê tudo sempre pronto. A vida não é assim, não é? Os nossos sonhos às vezes mudam, não é? Os resultados são outros. E isso também foi uma das coisas que me ajuda muito no meu trabalho como arte educadora, que o professor, né, ele precisa enxergar como artista, que precisa existir as perguntas, né, precisa dar a largada, mas o resultado, os caminhos que vai percorrer são infinitos, não é? E uma criança vai ver diferente da outra, uma sala, eu, né, tenho muitas turmas, uma sala é totalmente diferente da outra, uma escola tem uma cultura diferente, vai enxergar de outro jeito. Então, o que eu vejo assim é que a gente tem que pensar que essa materialidade, que bom que quebra, né? E a gente pode, nesse momento, trazer como... E o que a gente faz? Por quê? Por que quebrou? Não é? E o que dá para fazer? Tem uma artista na Bienal, Dana, não recordo ela, se alguém tiver aqui, escreve, ela até... A obra dela era acompanhada por um livro, Pássaro Lento. Ela conta, né, a arte dela se baseou, né, eram 3 pássaros de porcelana na janela que quebraram e ficaram em cacos. E o que ela fez? Aquilo virou uma poesia, não é? Ela pegou cada caco, teve uma cooperativa que costurou tecidinhos, alinhavou cada pedaço, e ela coloca num suporte e faz uma catalogação de cada caco. Né? Então, assim, podemos fazer arte com o que sobrou, com os vestígios, até com os cacos. Então, hoje eu estava pensando nisso, eu falei assim, nossa, porque o professor, mais uma coisa, olha, eu não coloquei no livro, na próxima edição eu vou colocar. A nossa... tá no outro que eu fiz, tá no outro, tem um outro para sair. É que são livros, Dana, que eram muito antigos e que precisava faltar coragem. Então, uma hora um nasceu, agora eu tenho outro irmão dele daqui a pouco. Então, Dana, o que aconteceu? Eu fiquei pensando assim, os professores, essa nossa época, nem vou culpar nós, educadores, porque essa época é uma época que a gente vai nas emergências, as coisas são imediatistas, né? Então, imagina, a argila quebra, então não vou usar. Eu não tenho controle desse material. Opa, nem vou dar para os alunos, imagina. Quebrar depois, quando que eu vou pegar argila de novo? Gente, pensando no final, né?
Pensando no Pensando final, não pensando no processo, né? Acho que a argila tem muito isso para mim, mas que também eu despertei depois, tipo, muitos anos. Que é o processo do mexer, do fazer, e não precisa ter o final, é o processo. É aquela experimentação, sentir com a mão. E agora tu falou o negócio do quebrar, aí eu me lembrei também de ter visto algumas coisas já também nas redes, internet, de depois que ela quebra, o que a gente pode fazer? Sugerir para eles, né? O que a gente pode fazer agora? E dá para fazer até uma tinta, a própria tinta, e despedaçar e o quebrar. Então, já que está quebrando, vamos agora, o que, que dá para fazer? E eu fiquei, meu Deus, olha só o que dá para fazer. Tinta, e dá para é, testar. E se a gente misturar com mais água, o que fica? São as experiências, a pesquisa que tu falou, né? são, e a gente não sabe nada, né? Um ceramista com anos, ele pode, né, se surpreender, né? Se alguém tem uma certeza de alguma coisa que me empresta, porque as coisas mudam, não é? Então, olha só quanto dessa materialidade, quanto que essa materialidade nos fala, né? Então, e eu vejo isso. Nós educadores, nós temos que ir na contramão desse fenômeno social, né? As crianças já recebem tudo pronto. A semana passada, não, essa semana, né, com a Marcela Chanan, foi? Sim, Estamos na sexta-feira. Então, certo. Marcela Chanan, as crianças recebem tudo picadinho, tudo pronto, não é? Não é assim. O leite não nasce na caixinha, né? Então, assim, ver os processos, né? Por que a natureza ela é tão rica? Porque tem a sua originalidade nas texturas, nos cheiros, nas colorações, A não é? temperatura, né? A temperatura, o cheiro, não é? E também está na história da humanidade. Bem, dá para fazer as tintas, não é? Dá para fazer as tintas. As argilas são de infinitas cores. Dá para fazer as barbotinas, não é? Deixar nos vidrinhos. Qual é o segredo da E barbotina que tu usa? não, a Qual barbotina é assim. Não, a barbotina, o Explica que que primeiro o é? que é, porque tem gente que não sabe. Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Tá, Acho que o ano passado pra cá. tá O que é bom. barbotina? A barbotina é argila líquida, não é? É argila líquida. Então você pega os pedacinhos, coloca num pote, põe água. Tem pessoas que colocam um pouquinho de vinagre, porque o vinagre é fungicida. Tem gente que não põe nada, tem gente que põe o CMC, um pouquinho de CMC, que é uma. Eu fiz esse link do CMC, porque é a mesma cola de papel de parede, o CMC, uma colinha que você dilui com a água. Então colocam, misturam na barbotina. Mas assim, é Tem terra e aqui, ó. água. Eu tenho aqui a barbotina. Isso, terra e água. Ai, cadê? Ó, meu filho pintou aqui, ó, ele fez uma placa, ele desenhou e ele pintou com as barbotinas. Olha quantas colorações. Você pode fazer, você pode comprar ela já. Peraí, gente, que se eu quebrar ele. Ó, tá vendo? Medo da gente se quebrar. Então, porque tem a sua linguagem da fragilidade, né? Então, você pode comprar nessas casas de cerâmica, tem uma na Vila Mariana, tem outra no Brooklyn. Elas vendem as barbotinas com colorações. O legal é sempre perguntar para o fornecedor se tem chumbo e cromo, porque chumbo e cromo eles são tóxicos, né? Acabei de ver uma pergunta. Então, se você entrar no site, tem várias marcas, né? Nova Farias, Terra Bela, Pascoal, tem um monte. Pronta. Tá pronta. Argila, sim. Tá Você não. está falando das Argila. barbotinas, isso. É. E as barbotinas, eu compro ou na Hobby Cerâmica, que é aqui no Santo Amaro, Brooklyn, Chácara Santo Antônio.
assim, por aqui, porque é perto da minha casa. Ou na Vila Mariana, a Arte Brasil. São antigas e elas vendem. Elas vendem para o Brasil inteiro. Então, pessoal, tem essa da argila. Você também, né? O pessoal também é só pegar a terra, né? Ou argila, dissolver com a água e vai mexendo. Às vezes não é de um dia para o outro, porque ela não é imediatista, não é? Então você vai dosando com a água. Você pode pôr colorações dentro, pigmentos, né? Anilinas, né? No nosso caso, que a gente lida com a educação, anilina, até um pouquinho do próprio guache, né? E tem que fazer pesquisa. Claro. Olha, eu misturei com espirulina, não misturem com espirulina, é um cheiro terrível. Mas o pó de beterraba, urucum, sim, fazem colorações lindas. E é isso também, né? É um encantamento para o professor também, para o educador, porque você vai descobrindo junto. E você tem que se permitir que dos resultados. Pode quebrar, você pode daí usar dos caquinhos, né? O que nós fazemos com os nossos cacos? Então, a gente faz, né, do limão a limonada. Então, pega os cacos, dá para desenhar com aqueles toquinhos, como bastõezinhos. E depois dá para fazer me passa os nomes dos lugares para você procurar na internet. Esses lugares de São Paulo, normalmente eles mandam para todo o Brasil. E também, Débora, o pessoal está perguntando para que serve a barbotina. Então, aí eu ia falar, mas eu quero que tu fale para ver se é o que eu sei. Tá bom. Se eu sei, não sei, e aí? Eu vou dizer uma coisa, gente. É uma longa pesquisa. Eu estava conversando com uma amiga minha, que é ceramista, Cleide Vieira. Eu falei assim, às vezes as pessoas me pegam assim, me ligam, escuta, como é que faz? Como é que faz? O universo da argila é imenso. O universo da argila é imenso, não é? E tem os truquezinhos, tem aqueles que vale a pena a gente aprender, né? A gente investigar como as crianças e sentir um pouquinho esse lado das crianças também como pequenos cientistas, né? Investigando e descobrindo. Isso que eu acho que é o mais legal do educador, quando a gente percebe que a gente não sabe tudo e a gente emana esse encantamento, essa vontade, não é? A barbotina, pessoal, como barro líquido, né? É um barro líquido, uma laminha, ela serve para ser a cola, né? A junção das peças. Então, você quer colocar um círculo, né, uma esfera num cone. Como que você faz? Você raspa, daí pode raspar com garfinho, com pentinho, né, eu já fiz com cabinhos de madeira, durepox e preguinhos, para raspar de um lado, raspa do outro, passa essa barbotinha, né? Pincela com a barbotinha, aperta, né? Faz a pressão, vai raspando as laterais para unir essa peça. Ficou uma cola natural. A cola das figuras de barro. Mas, peraí, filho. Pode pegar, filho. Pode pegar. Desculpa, gente. Que a gente está dividindo nossa fonte do computador. E aí até, porque a gente falou, até a própria barbotina pode ser também a própria tinta, pigmento, daí para pintar também. Então, fez alguma coisa para as crianças que querem pintar, pode aproveitar e fazer. Isso. Dana, tanto com a cola quanto com a tinta e outra. Quando eu ofereço para as crianças, né? Eu ofereço nos potinhos. Eu gosto de potinho de vidro, porque a gente consegue ver, né, o que está dentro, o conteúdo.
e quebra. Olha, gente, esses potes que a gente reaproveita, né, de palmito, geleias, eles já são feitos com uma, né, com uma resistência, porque se cair, como é um uso, né, da cozinha, tá, se cai, ele é mais resistente. Então, um pote mais, né, resistente, vocês façam as misturinhas, um espaço só de preparar essas misturas, né, essa união ó, de outro elemento tão sensacional, a água, né, que tem esse sentido de pureza, de ligação do que nos une, a maternidade. Então, quando eles misturam, né, já deixa, eles podem criar nome das cores, das barbotinas. Tenho os alunos, chá de cereja, cor de chá de cereja, da alegria. Eles podem, olha só quantas coisas a gente pode costurar aí. E, então, eu ofereço esses potezinhos já com os raspadores, com as estecas. As estecas são as ferramentas, pertinho, porque quando eles vão modelando, eles vão molhando na própria barbotina para chegar na consistência, né? Porque às vezes seca demais. E o que acontece? A água é uma experiência muito boa deixar potes de água com as esponjinhas. Mas, de repente, né? O processo acaba indo para outros caminhos. Então, qual que é a sua intencionalidade? É explorar essas consistências ou é construir figuras? Porque se for com as figuras, vocês precisam, basta deixar os vidrinhos com as barbotinhas, né? E as ferramentinhas. Agora, veja só, né? Nós temos, então, essa linguagem da argila, que é uma linguagem que não é imediatista, que lida com o tempo, com essa doutrinação, né? Então, de doutrinador, já chega a matéria. Né? Imagina só se nós, educadores, começar, olha, tem que fazer assim. Eu não acho errado, claro, nossa, julgar, né? Porque tudo depende da intenção e da situação, enfim. Mas você pode, numa aula, olha, vamos lá, vou ensinar a fazer um potinho, não é? Mas essa liberdade deles modelarem, saem coisas incríveis. Eu vou dar uma dica aqui, já que eu nem estava esperando, Dana, a gente entrar nesse assunto Mas a ideia é essa, técnico. A ideia aqui é a gente conversar. É isso aí. Surgiu alguma ideia, o pessoal está gostando, acho que é essa troca, essa partilha contigo, porque tu entende sobre isso e a gente quer aprender também. E eu acho que mesmo a gente fala, as nossas conversas aqui na Convocar são para tipo despertar. E aí despertou, agora então, peraí, agora eu vou conversar mais com a Débora, agora eu vou atrás de um livro, agora as dicas de livro que a Débora dá, depois a gente pode fazer um post só dos livros que ela dá das dicas. Então, isso que é interessante, porque a gente quer fazer o quê? É que a gente, sabe, desperta, sai à venda, né, que a gente fala, sai à venda. Sai à venda. Porque, assim, a argila, para mim, por muito tempo, acredito para muitos educadores, era aquela argila escolar, marrom, né? Marrom, cor, sei lá, não sei que cor, mas marrom. E era só aquela. E outra, aquela argila era usada uma vez no semestre. E olha lá, por quê? Suja as mãos, dá sujeira na sala, não vai sujar a roupa. Por muito tempo foi assim. E eu sou sincera em falar. Porque realmente depois que a gente começou a ter um outro olhar sobre a natureza e trazer a natureza para dentro da... E essas experimentações, opa, agora aquela bolinha de argila, que era uma bolinha, já começou a aumentar um pouco. Começou a aumentar. Então dá um material para criança, sabe? Imagina, quando eu vi, eu pessoalmente nunca tinha visto aquelas barras de argila enorme. Para mim era aquele tijolinho. Aí quando eu comecei a ver que argila tem um monte, sério que tem um monte? Então, imagina. Isso eu tô falando de mim porque é real, sabe? Então, mas não é só seu, não. É da nossa memória.
da nossa, do nosso do nosso consciente coletivo educacional. É isso, né? Nós tivemos, eu conversando com uma amiga, esses dias, da Espanha, elas são as mesmas, são as mesmas situações. Dana, eu tenho uma amiga que ela dizia assim, nossa, eu dava uma bolinha de argila para sobrar para mais experiências. Né? Porque eu falei assim num momento, como que você quer que que a criança seja criativa, nossa, e que faça mil e uma? Você dá uma bolinha, o que ele vai fazer? O máximo daquela bolinha é achatar uma pizza, daí fala, olha, todas as crianças dessa idade fazem. Então, assim, não é? É incrível. Eu tinha uma coisa para falar, eu Sei lá, eu te estava... interrompi. Não, você falou... Na parte tão técnica. Tu não ia entrar na parte tão técnica, mas que tu vai acabar entrando. Não, eu tenho eu tenho uma responsabilidade muito grande com vocês, tá bom? Porque eu, como vivo mais esse processo para cerâmica, eu tô aqui para contribuir. Então, pode perguntar mesmo. Não, o que acontece é que a argila... eu lembrei. Toda argila é boa nas mãos sonhadoras. Eu fiz um poema, ele não tá aqui. Qualquer hora eu posto ele. Qualquer massa, gente. Se ela serve para a gente entrar em contato com a natureza, para a gente perceber, né, que dá, que não dá, que dá para fazer coisas pequenas, grandes, que vira tinta, que dissolve. Qualquer massa é boa nas mãos sonhadoras. E isso tira um pouco dessa responsabilidade da gente de falar, não, eu não vou usar aquela. Não, você pode usar. Perfura com um palito, borrifa água, né? Tem gente que coloca a toalha molhada, faz ela dissolver toda numa panelinha. Aqueles instrumentos que tu falou, aqueles instrumentos eu ainda não comprei para mim, mas aí a gente tem esses aqui, ó. Isso! Esse docinho que é de coisas de cozinha. E aí a gente acaba usando na escola também. Olha, eu nem vou citar nomes aqui, mas faz muito tempo que eu não entro nessas papelarias grandes. Eu entro em loja de pet shopping, de jardinagem, tem esses instrumentinhos de manicure, né, de convocar a cutícula, os palitos, esses materiais, canos, escovinha de dente, pega o Durepox. Durepox é aquela massinha que você mistura as duas partes, mistura, ela endurece. Faz com as canetas velhas, transforma. Professor criativo, né? Na verdade, isso daqui é osmótico. É osmose. Tem um livro de Region, acho que é Papel do Ateliê. Bem, ele fala, né? Ele trabalha com esse conceito da osmose. Então, as crianças sentem nosso entusiasmo, a dignidade que a gente dá para o material, o nosso encantamento, né? Chega, vai sujar, né? Faz aquelas caras. Agora ele vê o professor buscando, né? O professor na pesquisa também, o professor inventando. O Bachelard, ele diz, né? Não, isso foi o Gandhi. O Gandhi diz assim, não tem que falar do ofício do pedreiro. Vai lá e veja, né, na escola, o pessoal da manutenção, ele tem que sentir toda aquela força, aquele fôlego, aquela vontade, aquele desejo, aquelas dificuldades. Então, tem isso. Então, a criança vê o professor nesse movimento, ele também se encanta, né? Aquilo vai por osmose. Agora, o ideal é que a gente deixe, igual fazer regime, sabe? Vocês já fizeram dieta?
Quando a gente faz dieta, a gente sempre tem que preparar o nosso lanchinho antes de sair de casa, porque senão a gente vai comer, né? Ainda mais nós, né? Muitos têm cantina na escola, os alunos trazem lanchinho que dá para o professor. Então, é como uma dieta. A gente tem que ter o nosso aparato, a gente tem que ter o nosso acervo. Se você pegar aquela caixa organizadora, né, aquelas de plástico, tampa bem, que fecha bem, e você colocar argila com um pouquinho de água, você deixa lá na sua sala, já deixa alguns suportes, usou, vai usar, vai ter fim, ou vai desmanchar e vai virar que nem a massinha, essas massinhas que eles brincam, não é? Então, assim, se você tiver já um acervo, como o papel, a gente não tem um monte de papel, a gente pode ter um monte de massa. Se a gente tiver essa arrumação, né, nos nossos espaços, tem escola que não tem ateliê, né? Tem escola que tem um cantinho lá que as professoras guardam. Se você tiver os materiais, as ferramentas, você consegue dar mais oportunidade para essas experiências. E é isso. E argila, gente, nada de jogar fora. Argila, nós reaproveitamos. Isso, reaproveitar essa argila que endurece também, né? Argila é só colocar água, não é? É só hidratar. E argila, olha só, né? Veja só, né? A criança, ela lidando com argila, com essas possibilidades, né, da matéria, ela acaba vendo a dureza, ela acaba vendo a fluidez, ela acaba vendo a união das substâncias, né, a água com a terra, ela acaba sentindo, e às vezes não é consciente, às vezes nem dá o nome, mas ela fazendo parte dessa, né, dessa cosmologia, ela vai trazendo para dentro, né? E vai fazendo novas sínteses, né? Como um artista, que tem todo esse processo, que ele vai investigando as materialidades, ele vai vendo o significado das coisas, como que ele, né? A criança vai procurando associações, vai procurando combinações, ou não, né? O que também não combina, o que destoa, o que é oposto. Então, essa matéria tem muito para nos falar. E oferecer, Dana, ela em todas as suas possibilidades. Então, ela em pó. Vocês sabiam que tem em pó? Ela tem em pó. Eu tenho aquelas argilas faciais, né, para colocar, mas vende argila em pó. Nessas casas de cerâmica vende argila em pó. Secar os bastõezinhos para eles riscarem nos suportes. Ela dura, ela mole. Cada característica vai trazer um imaginário, uma possibilidade de investigação, né? E essa presciência, né? De olhar com curiosidade, de sentir, de fazer relações e depois viver na sua inteireza. E eu acho assim muito, né? Eu acho que isso está muito no educador também. Eu acho que nunca é tarde para a gente pensar, mudar e experimentar né, e estar aberta a essas possibilidades, né? Eu acho que é a mesma coisa assim quando a gente está brincando com a terra, né? Então, assim, de deixar a criança mexer na terra, e se a escola tem, né, esse espaço aberto, assim, que possa mexer na terra, que misturar água, e que ali elas vão mexer, e que aí elas vão fazer bolinho. Então, assim, isso é experimentar. Isso aí para a natureza, né? Então, imagina, trazer a natureza também através agora eles já conhecem a terra, eles conhecem a água, eles conhecem o barro, e agora eles sabem explicar, olha, essa argila aqui é barro também, ela é terra também, só que agora ela está em outra, né, em outras condições aqui, vão brincar, vão mexer.
Isso, eu acho que isso vai do educador, né? Eu acho que isso, quanto mais assim, tá todo mundo falando sobre brincar com a natureza, brincar e usar a natureza, então eu acho que cada vez mais as pessoas estão explorando isso, né? Eu acho que isso a gente tá É, agora vai de cada um, assim, explorar e ir é. atrás. Eu vejo isso. Ô, Dana, eu vejo assim que a gente está voltando um pouco, né? Está retrocedendo, assim, trazendo um pouco dos nossos avós, né? Quando não tinham esses brinquedos e eles usavam latinhas, caquinhos, cacos de porcelana, caquinhos e essas coisas né, não estruturadas, naturais. Agora, eu vejo, então, assim, de dica que vocês possam deixar esse material mais visível. Qualquer argila é boa, gente. Você pode fazer relevos, não é? As crianças podem fazer relevos, esculturas, pinturas. Ela permeia muitas linguagens, a argila. Ela é generosa, a terra é generosa. E nisso tudo, a gente pode ir trabalhando, é um estado filosófico, sabe? Eu quero um dia escrever sobre isso, sobre filosofia para as crianças pequenas. Como você, vendo esses significados, o que traz para você? Olha, isso acontece na vida real, né? Trazer essas clarezas. Puxa, onde nessa história, onde que esse material combina nessa história? É, é isso. E vai passando, né? Eles vão crescendo. Veja, no Fundamental 1, o Fundamental 1, 2, vamos trabalhar os terrenos. Qualquer terra com água vira argila? Não. Será? Né? Então, eles podem ir se aprofundando mais nessa química que na infância ela é tão sentida, né? Mais vivida, que eles precisam teorizar, que eles precisam ser possuidores, né? Dessa de deduções que eles podem, não precisa ter resultado, não precisa acertar, né? O mais importante é como eles estão pensando, como eles estão fazendo as relações. Eu acho que tu É falou isso. também, Débora, a questão ali também, de usar no fundamental também, né? Acho que isso também daí, mais além também, saber da terra. E aí as crianças também estavam perguntando, assim, não tem uma idade para começar. O pessoal estava falando, tem já no berçário, né? Tem alguma uma coisa contra os bebês usarem também. Mas eu Não. acredito que não. Acho que depende da escola, usar os cuidados. E aquela coisa que a gente estava falando, acho que mexer na terra, mexer com a água, mexer no barro. Eu já assustei bastante gente, sabe, Dana? Muita gente. Até, assim, professores da universidade. Quando eu falava assim, a criança pode dar argila. Não, na infância, né? Porque, sim, claro que sim. Olha aqui o Bachelard. O Bachelard tem um capítulo que ele fala a terra e os devaneios da vontade. Ele fala das matérias duras e moles. O quanto, né, o barro, né, naquela leveza, naquela fluidez, né, nesse estado líquido, ele nos remete para essa maternidade, ele nos remete para o útero, para o aconchego. Então, às vezes, a gente intuitivamente, né, explora com as crianças, oferece, e é intuitivo, mas aquilo, né, como que é finger, né, finger, aquelas melecas todas, elas têm tem um bastidor incrível, né? Então, fazer essas possibilidades, né, essa oportunidade, grandes vivências, e as crianças serem co-criadores, né?
não ter doutrinação. De doutrinação já chega a matéria, né, que seca, que endurece, que às vezes vai contra a nossa vontade. E tu me fez agora lembrar que tu já tinha falado antes, né? Que a argila, me lembro de usar muito na época do índio. Vamos fazer trabalho de índio. Agora, sobre os índios, a gente vai usar argila. Olha só a relação que tinha, eu tinha, ou mais educadores tinham, como, agora a argila é uma coisa que os índios usam. Não, sabe? É uma coisa que é para todo mundo, é uma coisa que, sabe, os índios usam bastante também, mas não trazer essa coisa que relacionava a terra, né? Então, olha só que Dana, besteira. A gente aprende. Dana, se a Mônica está aqui, né, Mônica? A gente conversou disso na nossa formação. Viu o símbolo do Instagram da Mônica? O que tem a ver, não é? A terra e a tecnologia. O que tem a ver, Dana? Tudo, Tudo tudo. A descoberto. sílica, a sílica, que é um componente formador da argila, ele é o responsável por fazer os chips, né, dos computadores, dos eletrônicos. Então, olha essa matéria que nos oferece todas essas possibilidades, está na história da humanidade. Então, assim, o homem descobriu que dava para fazer tijolos, que dava para fazer seus vasilhames, que dava para fazer né, filtro de barro, que dá para fazer barragens, que dá para fazer. E assim, nós ceramistas, a gente tem isso muito claro. Que a gente cria e é criado. Né? O homem, quando ele fez, não só os ceramistas, desculpa, os artistas, né, como um todo. Porque, veja só, é só observar. Isso não é dos artistas, não, isso é de quem pensa. Veja só, o homem construiu a roda, certo? Construiu a roda. Mas a roda fez ele também a se movimentar, carregar, transferir pesos com maior facilidade. Né? A gente criou o carro, mas também a gente ganha mais tempo e nos transformamos, né, para o bem e para o mal, porque ganhamos mais calorias, né? Antes a gente ia a pé. Então, a gente constrói e é construído. A criança modela e naquilo ela se empodera, naquilo ela percebe que ela controla, aquilo ela se afaga. Então, é um diálogo, uma narrativa constante do ser e da matéria. E com os mais velhos, isso pode cada vez mais, né, isso para o lado da química, das composições, o universo da argila é química, física. Eu adoro. Ontem eu escutei também, estava escutando uma live do Vitor Janei, né, da Carambola, e ele estava falando muito dos profissionais da Carambola, da Jo, e aí ele estava falando da tecnologia, que tudo é tecnologia, que esse lápis é tecnologia. E é isso que tu vem falar agora também. Tudo, sabe, é uma invenção e aquela coisa da tecnologia não é só a tela, como a gente acha que é. Não, tudo é uma tecnologia. Para inventar que esse lápis foi feito para escrever isso, aquilo, sabe? Precisou da tecnologia, sabe? E é bem como tu falou, eu acho que é isso, sabe? E é que nem tu falou, começa na educação infantil por isso, sabe? Por essa pesquisa, por essa colocar a mão na massa e ir transformando e colocando mais água e colocando mais. E vai indo depois, até lá no ensino fundamental, quando eles estão aprendendo outras coisas também, sabe? De descobertas, né? Débora, nós temos 5 minutos. É isso que eu ia falar, eu bati o olho aqui no relógio. Incrível. Mas então, tudo que essa convocar é possível, a gente fala, né? E assim, é incrível assim, tudo que a gente pode aprender, e eu acho que despertar também, sabe? Para ver que a argila não é usada uma vez por semestre, a argila pode ser usada sempre. A argila, além de ser uma coisa que nem tu falou com intencionalidade,
Eu também posso usar, né, a questão para exploração, onde eles possam ter um espaço onde tem argila na sala, ou na escola, ou é um ateliê, ou é até um espaço de uso comum, né? Perto do pátio, e misturar os elementos da natureza, que as pessoas tinham falado também, misturar elementos da natureza, ter esse espaço. Eu acho que proporcionar isso, né? Isso. Usar essa matéria, porque com esse mundo que a gente ataca as urgências, que tem que ser imediatista, tem que ser doutrinado, né? Tem que ter resultados. A gente trabalhando com essa matéria que é viva, e ela fala por si só, ela traz história da humanidade, ela traz devaneios. Então, a gente acaba trazendo possibilidades encantadoras para nossas práticas com as crianças. Exatamente. E que isso, Conexões. que isso assim sirva para a gente poder olhar as coisas assim, em pensar, meu Deus, para fazer esse lápis, olha tudo que precisou para chegar até aqui. Então, que isso a gente possa fazer com a argila também, que a gente falou do tijolo, e aí foi indo. Muito obrigada, te agradeço demais essa partilha. Eu acho que sempre fica com gostinho de quero mais, faz parte. Eu acho que Eu muitas também. pessoas já ficaram. Sempre Quero dá falar vontade de fazer a mais. live parte 2. A live parte 2. E dizer que foi muito importante, eu acho que para todos nós. E assim, deixa aí o teu contato, quem quer te achar, como te acha, como pode comprar esse livro maravilhoso. Gente, ele tem muita coisa por dentro. Aqui eu É, não consegui ler todo ainda, é. mas ele é maravilhoso. Olha, esse livro, né, específico assim de argila, eu fico muito feliz em poder contribuir. Ele está no Instagram, estou vendendo por enquanto, no Partituras da Infância, que é o meu Instagram. Então tem um link da PagSeguro e já foi para vários lugares, fico muito feliz. Aqui no sul E tem vários, né? Lá para o Iádia. O pessoal da Uiádia leu bastante. nossa, foi! Nossa, que É uma grupo querida. empolgado! Gente, estuda. Olha, e esse livro, né, esse caminho, ele está sendo um possibilitador de amizades, viu? Porque eu estou conhecendo tanta gente legal, tanta gente estudante, tanta. Olha, parabéns. E parabéns por esse espaço de possibilitar essas trocas. Isso é muito importante. Muito obrigado. E assim, então, pessoal, vão lá seguindo a Débora pela Partituras da Infância, né? Isso. E Quer ele tá deixar um na recadinho Amazon, desculpa. Ele tá na Amazon também, o digital. também? Isso. Ah, legal. E o livro vem com dedicatória? Sim, se sair de lá, vem com dedicatória? Olha, eu vou te falar. Às vezes, eu fico assim, mas será que a pessoa quer a dedicatória? Será que ela É quer? melhor pedir, Porque, né? Faz um recadinho lá. daí eu faço um bilhetinho. Mas quem eu tenho mais. Já conversei, já troquei pelo direct, já me sinto mais afinada, amiga. Porque assim, eu chego com frio na barriga, que nem agora, eu chego com frio na barriga. E eu saio achando que eu tô com parente. Ah, a Débora, depois eu vi passar também o nomezinho dos livros que ela citou ali, né? E os lugares também, onde pode também encomendar algum tipo de material também, que vai para todo o Brasil. Sim. Débora, eu te agradeço, muito obrigado. Amei, Obrigada. amei. Continuaremos em contato. Obrigada. Agora eu vou lá, vou salvar a live. Pessoal, muito obrigado. Tá bom. Quero deixar um convite aqui, dia 7 de setembro, segunda-feira, Débora. Eu vou estar numa live falando sobre a docência. Então, uma Tá bom. live com a Caminhos Artísticos Pedagógicos, dia 7 de setembro, pelo Facebook. Então, a gente vai divulgar mais aí, tá bom? Eu vou Vamos fazer a lá. live, não acredito. Eu só adoro ser anfitriã, agora eu vou ser convidada. Então, vamos lá. Vai sentir o outro lado. Tchau, muito Beijo! obrigada.